Salve galera, tranquilo? Em 1965, em Washington, D.C., Bernard foi avisado para ter cuidado, pois queriam usá-lo como exemplo. Ele estava então pronto para depor perante uma comissão. Sua história começou no Texas, em 1939. Bernard, então criança, trabalhava como engraxate em frente a um banco e ouvia as pessoas conversando sobre finanças e investimentos. Depois que os clientes iam embora, ele anotava tudo em um caderno. Um dia, tentou espionar uma reunião bancária pela janela, mas foi avistado e derrubado por um policial. Seguiu-se uma perseguição e Bernard conseguiu escapar, mas o policial prometeu contar tudo ao pai. Naquela noite, o pai de Bernard foi preso por espionar brancos, explicando que negros eram enforcados com muito menos frequência. Depois de ver o caderno, ele admitiu que Bernard era muito inteligente, mas o alertou de que brancos jamais o tornariam rico. Mas Bernard era teimoso e jurou que um dia seria rico. Em 1954, em Los Angeles, Bernard casou-se com Eunice e teve um filho. Eles estavam visitando a casa de Eunice e o tio dela mencionou que uma companhia aérea estava contratando. Bernard recusou, dizendo que queria ganhar dinheiro com imóveis. Seu plano era comprar um imóvel e depois ganhar dinheiro com aluguel. Como alugaram o galpão do tio de Eunice, Bernard ficou furioso e o acusou de não querer trabalhar. Após o jantar, Eunice disse ao tio que Bernard era um gênio e que todos os problemas seriam resolvidos em breve. Então, Eunice foi ao galpão dele e ele prometeu tirá-los de lá o mais rápido possível. No dia seguinte, Bernard levou Tony, primo de Eunice, para o trabalho. Matt, amigo de Tony, admirou o carro de Bernard e achou que ele era rico. Tony lhe disse que Bernard era dono de sua própria propriedade. Bernard então visitou vários prédios no bairro Branco e avaliou suas condições e preço. Mais tarde, ele disse a Eunice que havia encontrado a casa ideal, mas que, depois de comprá-la, não teria dinheiro para reformá-la. Como precisavam de um co-investidor, Eunice decidiu apresentá-lo ao seu ex-chefe, Joe. Joe era tranquilo e sempre brincava, o que fez com que Bernard não o levasse a sério. Joe se recusou a cooperar e os dois saíram sem compartilhar suas ideias de negócios. Antes de partir, o governador foi visitar Joe porque eram amigos. Mesmo assim, Bernard ainda não confiava nele. Algum tempo depois, Bernard se encontrou com Patrick, o dono da casa que queria comprar. Bernard pediu a Patrick que lhe emprestasse $10.000 para a reforma se ele comprasse a casa, mas Patrick recusou e tentou justificar com o cálculo. O cálculo estava errado e Bernard o corrigiu imediatamente, o que impressionou Patrick. Mesmo assim, ele ainda se recusou a emprestar o dinheiro. Antes de sair, Bernard notou um calendário que Reed havia enviado do Midtown Bank. Então, ele foi ao banco e quis falar com Reggie. A secretária disse que ele não estava disponível, mas Bernard podia vê-lo. Percebendo o preconceito de Reggie, ele decidiu esperar do lado de fora. Depois que Reggie foi embora, Bernard rapidamente se apresentou e propôs uma ideia de negócio que beneficiaria tanto ele quanto Patrick. Naquela noite, Bernard disse a Eunice que não havia conseguido o empréstimo. Nesse momento, Patrick ligou para ele e disse que ouviu Bernard chamá-lo pelo nome enquanto conversava com Reggie. Patrick perguntou se ele achava que isso era uma prática comercial normal, e Bernard respondeu que não. Isso agradou Patrick, que disse gostar de pessoas que não fossem convencionais. Ele então disse a Bernard que poderia ir ao banco na manhã seguinte para obter um empréstimo e que seria seu fiador. Então, Bernard e Eunice foram a uma boate para comemorar. Lá, Joel continuou provocando Bernard, o que o fez odiar o homem ainda mais. No dia seguinte, Bernard e Tony já haviam começado a decorar a casa. Um inquilino os viu e os questionou sobre morar em um bairro branco. Bernard explicou que agora era o novo proprietário, mas a mulher não acreditou nele. Depois de um tempo, Matt veio ajudar e Bernard perguntou se ele estaria disposto a trabalhar para negros. Matt respondeu que, em sua opinião, a única coisa que importava para ele em relação à cor da pele era dinheiro. Os três estavam ocupados decorando o dia todo. Logo, 2 policiais apareceram, dizendo que a senhora havia reclamado que havia negros no prédio. Bernard mostrou documentos que comprovavam que ele era o proprietário, e a polícia foi embora rapidamente. Após a conclusão da reforma, Bernard mudou-se para um dos apartamentos, mas foi descoberto pela senhora. Na manhã seguinte, ela se mudou para evitar morar perto de uma família negra. Logo, mais negros estavam alugando apartamentos, e em poucos dias, o prédio estava totalmente alugado. Patrick ficou impressionado e convidou Bernard para ser seu sócio. Bernard selecionaria os imóveis porque tinha um olhar único. Patrick seria o porta-voz da empresa para evitar preconceitos.
Eles apertaram as mãos e chegaram a um acordo para dividir os lucros em 50-50. Nas semanas seguintes, os novos sócios continuaram a comprar imóveis e seus negócios prosperaram. Matt e Tony ficaram responsáveis pelas reformas, e Eunice, pela decoração. Um dia, Bernard perguntou a Eunice que tipo de casa grande ela queria e revelou que seria o novo lar deles. Pouco tempo depois, Patrick foi encontrado morto em sua cama. Após o funeral, a esposa de Patrick anunciou que queria fechar a empresa e ofereceu a Bernard 25% dos lucros. Bernard se opôs, pois deveria receber 50%, mas como seu nome não constava em nenhum dos contratos, ele teria que aceitá-los ou não receberia nada. O advogado disse que, para aprovar o acordo inicial, Bernard precisava de testemunhas. Ele vai ao banco para encontrar Reed, mas Reed se recusa a recebê-lo. Ao sair do banco, Bernard nota uma placa e percebe quanto espaço o banco precisará. Então, ele visita Joe e compartilha sua ideia. Eles deveriam se unir para comprar o edifício do banqueiro. Dessa forma, qualquer banco que alugasse um espaço ali não poderia se recusar a conceder um empréstimo, o que lhes permitiria comprar mais imóveis. Joe gostou da ideia, mas achou que ninguém venderia para um negro. Então, pediram a Matt e Reed que os representassem no negócio. Matt hesitou, não sabia de nada e acabou indo embora, apesar das promessas de ajuda. Mais tarde, Matt foi a um restaurante, ainda nervoso com o plano. A garçonete, Suzy, perguntou se ele estava bem, e ele explicou que estava considerando um novo emprego no mercado imobiliário. Suzy ficou impressionada, e a atitude de Matt mudou, e ele voltou correndo para aceitar o emprego. O primeiro passo no treinamento é aprender a conversar com pessoas ricas. Então, Joe levou todos para o campo de golfe às 6 da manhã. Logo, Donald, amigo banqueiro de Joe, juntou-se a eles e prometeu emprestar $2 milhões. Bernard garantiu que poderiam comprar o prédio por menos, e em seguida, ensinou a Joe toda a matemática necessária. Embora Matt não fosse muito bom em matemática, ele se esforçou nas semanas seguintes para aprimorar suas habilidades em golfe e matemática. No início, ele teve dificuldades, mas sua confiança crescia a cada dia. Ele deu uma tacada perfeita e, em seguida, completou com sucesso um cálculo, o que impressionou os outros. Isso lhe rendeu seu primeiro título de estágio, e ele também aprendeu a beber como um homem com Joe e boas maneiras à mesa com Eunice. Quando Matt realizou com sucesso a aritmética mental enquanto jogava golfe, todos sentiram que ele estava pronto. O próximo passo foi discutir os detalhes do plano. O prédio do banqueiro pertencia a Charles, que costumava jogar golfe em um clube exclusivo. Joe providenciou para que ele fosse um convidado e fingiu ser seu motorista para parecer mais rico. As habilidades de golfe de Matt impressionaram a todos e ele conseguiu um encontro com Charles. Joe e Bernard o orientaram por uma semana e, no dia da reunião, Matt estava pronto para responder a todas as perguntas. Ele decorou todos os cálculos e fingiu resolver todos os problemas na hora. No final, Charles concordou em vender o prédio por $1,56 milhão. Após a comemoração, eles começaram a redecorar o escritório e o relacionamento com o banqueiro esquentou rapidamente. Logo conseguiram os empréstimos necessários e compraram vários imóveis em bairros brancos de luxo. A situação financeira estável permitiu que Matt se casasse com Suzy. Poucos meses depois, o trio se tornou o maior grupo imobiliário do estado e até conheceu o vice-presidente. Alguns anos depois, em 1963, Bernard retornou ao Texas com a família para visitar o pai. O velho ficou feliz em vê-lo e disse estar orgulhoso dele. No dia seguinte, levou o filho para passear. O pai o esperava. Ele explicou por que a fonte de água estava separada. Bernard parou na esquina onde costumava trabalhar e pediu ao novo engraxate que o ajudasse a engraxar os sapatos, mas o homem recusou por ser negro. Bernard então olhou para o banco onde havia aprendido tudo e, de repente, teve uma ideia. De volta a Los Angeles, contou a Joe. Bernard disse que queria comprar o banco no Texas. Joe lembrou de que eles não sabiam nada sobre como administrar um banco, que era complicado e ainda mais difícil porque os texanos não aceitavam negros no poder. Bernard respondeu que poderiam usar Matt novamente, explicando que havia um enorme mercado inexplorado porque os negros não conseguiam empréstimos. Após uma longa discussão, Joe aceitou relutantemente, pois não queria perder Bernard como sócio e considerou a ideia ruim. Depois de um tempo, Donald ajudou Matt a comprar o banco. Para eles. Como parte do acordo, o antigo proprietário e seu filho, Robert, ficariam com 20% das ações. Bernard então começou a visitar moradores negros no Texas para informá-los de que o banco havia mudado sua política e agora aceitava clientes negros. Mas ele também pediu cautela ao banco,
pois os racistas não aprovavam suas práticas. Todos os empréstimos eram administrados por Bernard e Matt, e logo muitos negócios de negros na região estavam prosperando. 3 meses depois, Robert, que ainda trabalhava no banco, notou o número de empréstimos aprovados por Matt e o número de novos clientes. Matt evitou a pergunta, mas Robert ficou desconfiado e começou a segui-lo. Ele viu Matt conversando com Bernard e tirou a foto. Naquela noite, depois que Matt foi para casa, Suzy confessou que odiava morar no Texas. Ela também disse que Matt, embora tivesse um emprego, só recebia um salário porque havia prometido um sócio. No dia seguinte, Robert apareceu em uma reunião com Matt e Joe na casa de Bernard. Ele disse que não se importava de trabalhar para negros, mas estava preocupado com a possibilidade de a empresa falir se os moradores locais descobrissem. Ele então explicou o motivo de sua preocupação. Uma carta do Tesouro dos Estados Unidos alertava que uma inspeção seria realizada dentro de um mês, após uma denúncia anônima de que os empréstimos eram muito arriscados. Depois que Robert foi embora, Matt levou os amigos para visitar um banco menor e propôs uma ideia. Eles poderiam comprar o banco e administrá-lo sozinhos. Dessa forma, eles poderiam dividir o empréstimo entre os 2 bancos, o que tornaria a situação menos suspeita na hora da inspeção. Joe e Bernard ressaltaram que não tinham experiência em lidar com um negócio de alto risco, então Matt os avisou que pararia de ajudar se não o tornassem sócio. Os 2 não tiveram escolha a não ser aceitar. Matt logo comprou o pequeno banco, e Eunice passou seu primeiro dia de trabalho se passando por faxineira, monitorando de perto tudo no banco. Enquanto isso, Tommy levou Bernard para passear pela cidade para discutir o uso do empréstimo. Naquela noite, eles se encontraram com Matt em um restaurante para discutir os detalhes, mas ficaram chocados ao encontrar uma pichação racista na placa do banco. No dia seguinte, Matt se encontrou com seu advogado para assinar os documentos. Depois de um tempo, Robert ligou para Matt e disse que alguns brancos achavam que o banco era da Associação dos Direitos Civis e queriam ficar com todo o dinheiro. Naquela noite, Bernard mostrou a Joe uma placa racista que havia encontrado no banco. Ele explicou que 5 pessoas brancas levaram todo o dinheiro e que outras 9 foram convencidas por Robert a manter suas contas. Joe acreditava que Robert havia espalhado o boato pessoalmente. Alguns dias depois, um inspetor federal foi ao Perfect Little Bank para verificar os registros. Matt ligou para Bernard pedindo ajuda. Bernard disse que não havia nada que pudesse fazer, pois eles jamais permitiriam que negros participassem das reuniões. Eunice pede que ele finja ser bancário e, quando ele se recusa, Eunice o lembra de que já fez isso por eles muitas vezes. Bernard responde que, por ser mulher, é diferente. Isso enfurece Eunice. Comparando essa lógica com o que os brancos dizem sobre os negros, Bernard admite seu erro e concorda em vestir um uniforme e fingir ser faxineiro. Ele limpa perto da porta do escritório de Matt e tenta ajudá-lo com gestos, mas o inspetor fecha a porta para manter a conversa em segredo. Bernard não tem escolha a não ser ir embora. Matt começa a ficar nervoso quando o inspetor começa a encontrar algumas falhas nas informações. Matt finge precisar dos documentos e corre para o banheiro em busca de ajuda. Seus amigos oferecem conselhos da melhor maneira possível. Infelizmente, quando ele retorna, o inspetor já encontrou muitos erros nos registros que Matt não consegue explicar. Ele retorna ao banheiro com os documentos e Bernard imediatamente percebe o problema. Joe se pergunta como seu chefe pôde deixar passar, e Matt admite que contratou outra pessoa para acelerar as coisas. O novo advogado é criticado por Robert. Joe e Bernard percebem, furiosos, que tudo isso foi planejado por Robert para prejudicá-los. Naquela noite, Bernard contou a Eunice qual seria o resultado. Eles teriam que vender 27 empréstimos inadimplentes. Além disso, teriam que arcar com as perdas, o que lhes custaria $300 mil. Bernard e Joe então disseram a Matt que não ajudariam. Pessoas como eles estariam em apuros se fossem pegas, e foi ideia de Matt adquirir o pequeno banco. Então, a responsabilidade recaiu sobre ele. Na manhã seguinte, Donald ligou para Joe e disse que seu banco havia adquirido todos os empréstimos de Matt. Logo depois, Joe e Bernard correram para o escritório de Matt e exigiram uma explicação. Matt disse que era apenas uma medida temporária para ganhar tempo e corrigir mais registros. Os 2 o alertaram de que se tratava de fraude. Nesse momento, agentes do Tesouro chegaram e anunciaram que o banco havia revogado sua licença. Eles demitiram Matt e ordenaram que todos os clientes saíssem, informando de que o banco estava temporariamente fechado até novo aviso. Assim que Joe e Bernard saíram, o FBI se apresentou para prendê-los, mas não explicou o motivo. Bernard acusou os agentes de discriminação racial e tentou resistir, mas foi facilmente dominado.
Algum tempo depois, em Washington, um advogado informa Joe e Bernard que as acusações estaduais foram retiradas, mas as acusações federais ainda estão pendentes. Um senador do Arkansas está realizando uma audiência sobre. O advogado suspeita que ele queira usar o caso para ganho político, o que pode eventualmente ajudar a retirar as acusações federais. Enquanto isso, Matt continua com problemas com seu banco, e as autoridades estão lhe oferecendo um acordo. Se ele testemunhar contra o amigo, as acusações contra ele serão retiradas. Alguns dias depois, Matt vai ao tribunal para explicar o plano de Joe e Bernard, dizendo que ele era apenas um funcionário manipulado por eles. Bernard tem duas escolhas: se admitir ter se aproveitado das regras flexíveis para ganho pessoal, ajudará o Congresso a defender a mudança na lei e obterá imunidade. Se ele decidir dizer o que quiser, seu depoimento será comparado ao de pessoas brancas. Se o tribunal concluir que ele mentiu, ele será preso. Após a audiência, Bernard acompanha Eunice e confessa suas preocupações. Se aceitar a imunidade, não poderá expor todos os problemas que os negros enfrentam no sistema bancário. Eunice disse que o apoiaria, não importa o que acontecesse. Antes de entrar no tribunal, Bernard se encontrou com Joe e os dois relembraram os anos em que trabalharam juntos. Durante seu depoimento, Bernard afirmou que os documentos fundadores dos Estados Unidos estipulam que todas as pessoas são criadas iguais, mas isso não está refletido na lei. Ignorando todos os avisos sobre a perda da imunidade, Bernard se levantou, vestindo um uniforme de zelador, e explicou que, se uma pessoa não consegue um empréstimo, não pode abrir um negócio ou comprar uma casa, o que é contrário ao sonho americano. Por fim, o governo apreendeu os bens de Joe e Bernard e os condenou a 3 anos de prisão federal. Eles perderam todos os seus bens, mas Eunice manteve uma casa porque originalmente estava em seu nome. Robert acabou comprando-a de volta do banco por um preço muito baixo. Quando os dois finalmente saíram da prisão, Eunice não entendeu por que estavam rindo. Eles revelaram que Matt havia conversado com eles antes de testemunhar, explicando que, se não os traísse, seria condenado a 50 anos de prisão. Ambos concordaram e, em troca, Matt comprou 2 casas nas Bahamas, que o governo posteriormente confiscou. Graças ao depoimento de Joe e Bernard, o Congresso aprovou a Lei de Moradia Justa de 1968, que proíbe a recusa de vender ou alugar um imóvel com base em raça, religião ou sexo. Esse é o drama histórico de 2020, The Bunker. Vejo vocês no próximo vídeo.